Noite, algumas faces diferentes que eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu sou o pastor Max, bem-vindo essa noite, bom te conhecer hoje. Deus te abençoe, bem-vindo à nossa igreja. E todos aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez ou nos visitando, aqueles que nos assistem, bem-vindo essa noite à casa do Senhor. Essa noite eu quero, de certa forma, abrir um pouco o meu coração. Sempre que a gente prega, a gente está abrindo o coração. Na verdade, o pastor não pode pregar se não for ministrado primeiro naquilo que ministra. E tenho certeza que, às vezes, a nossa impressão, por estarmos receptivos ou recebendo algo de alguém, melhor dizendo, recebendo, é que às vezes a gente está levando uma bronca, a gente está sendo exortado. Mas não é isso. É que às vezes a gente, na tentativa de passar aquilo que está no nosso coração, a vontade, o desejo é tão grande que acabamos por soar, por estar exortando. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é talvez... me disseram uma vez que eu tenho esse ministério de pegar a pessoa e sacudir pelo ombro, sabe? E é essa a minha ideia. Acho que é isso que acontece às vezes quando eu ministro. E às vezes, por assistir minhas mensagens, depois eu falei, nossa, eu fui muito duro. E às vezes as pessoas mal me interpretam. Mas sabe de uma coisa? Eu amo cada um de vocês e sei do valor que vocês têm para Jesus. Eu tenho certeza que nenhum de vocês sairia de casa numa noite como essa, de ventos e chuvas, se vocês não amassem o Senhor. E não é essa a questão. Eu sei que vocês amam. Sei que vocês são fiéis à igreja e ao Senhor. E isso não está em questão. Amém? Então nunca me entenda errado. Eu não estou tentando trazer jugo. Pelo contrário, eu quero que vocês saibam que o jugo do Senhor é leve e suave. Eu vou pregar uma mensagem um dia desse sobre isso. Vai ser uma bênção. Hoje eu quero meditar num assunto parece ser simples às vezes, algumas definições de certos termos. Por exemplo, eu pensava... Quando a gente fala em amor, a gente pensa em amor, a gente parece que fala de uma coisa tão simples, mas quando você para pensar em amor, a definição de amor é algo tão complexo, tão cheio de... eu esqueci de pegar o pointer. Alguém me ajuda? Onde que ele está? Está aí com o senhor, pastor? Eu tinha me esquecido de pegar e eu vou precisar dele, que eu tenho alguns textos que eu quero que vocês assistam comigo. Então, pode até deixar nisso aí por enquanto. Então eu pensava em amor, e quando a gente fala assim, você ama, amo, e minhas filhas já estão começando a falar agora, principalmente a pequenininha, sobre isso, eu estou ensinando a falar, eu amo papai. Então, ela fala numa facilidade, mas a verdade é que a definição de amor é algo complexo, é algo que envolve uma série de fatores. E às vezes é assim, a gente tem uma prontidão muito grande de dizer algo, mas quando a gente para entender a definição do que significa, é algo muito complexo e algo muito profundo. E um dos assuntos que eu quero trazer essa noite é definir a questão de cristão. Se eu perguntar assim, quem é cristão aqui? Talvez a grande maioria diria, eu sou cristão. E nós somos enfáticos em dizer que nós somos cristãos. Não há dúvida disso, como eu disse. Nós temos passado por várias jornadas com o Senhor nos salvou. E nós entendemos o que é ser cristão. Nós sabemos isso. Mas quando você para pensar na definição do que é um cristão, você começa a cogitar, não se você é cristão, mas uau, eu preciso ser muito mais dessa forma para que eu possa ser chamado de cristão. E como eu disse, amor é um dos exemplos também. Você fala, você ama, e quando você começa a definir amor, você vê que amor é algo muito mais intenso do que às vezes nós dizemos que é amor. E você, uau, eu preciso expressar amor mais. Não é que você não ama, mas quando você entende, para pensar, a ideia é essa, do que significa certas coisas, a definição dessas coisas, você para e você pensa, uau, eu preciso de fazer mais. E no assunto de cristão, eu acho que é algo que a gente precisa como igreja, parar um pouco e falar assim, uau, eu me declaro e tenho definido-me como um cristão. Mas o que significa? O que é ser cristão? Esse é o tema da minha mensagem de hoje. E eu tenho um texto que eu queria que você abrisse comigo, embora eu tenha parte dele projetado, que está em Marcos, capítulo 8. Em Marcos 8, Jesus, enquanto você está abrindo, quero te dar o contexto, Jesus está predizendo a sua morte. E hoje me dá um pouquinho de tempo mais, porque a gente vai ter vigília, aqueles que precisam de ir embora, me dá só um tempo. Eu quero que você receba da parte de Deus hoje, e você não precisa estar com pressa. Então, ouça o que o Espírito Santo quer te falar essa noite. Quando Jesus estava predizendo a sua morte, falando do que ele iria passar, do que ele iria atravessar, Pedro, bem intencionado, tenho certeza que ele estava bem intencionado, mas a gente já ouviu um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né?
E Pedro, bem intencionado, tentou repreender Jesus dessa sua possível façanha. Jesus, não faça isso, não vá se colocar nessa posição. E Jesus, a gente conhece a história, tanto em Mateus 16 como aqui em Marcos 8. Mateus é mais específico nos detalhes. Jesus repreende Pedro de uma forma muito dura. Diz: Pedro, para trás de mim, Satanás. E ele usa essa expressão dura, forte, não que Pedro estava possesso, mas as palavras de tirar o Cristo, a missão de Jesus de ir para a cruz, morrer pelos pecados, era algo maligno. E tem muita gente que acha que foi o diabo que levou Jesus para a cruz. Não, foi Deus. O diabo não queria que Jesus fosse ali cumprir. Fez de tudo para que Jesus desviasse o seu propósito, o seu caminho. E a gente, então, nesse contexto, vai ler essa passagem. Então, depois que Jesus repreende Marcos, Jesus traz para ele uma mensagem, assim como para os demais discípulos, o que significaria ser chamado de seu discípulo. Em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus assim se dirige a ele. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 35, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Uau! A gente pensa já nessas palavras de Jesus, a gente fica pensando, quando ele dizia aos seus discípulos: vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem ser conhecidos como os meus discípulos? Entenda uma coisa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que o contexto que Jesus fala isso é um contexto perfeito, porque ele estava se disponibilizando a se entregar completamente, a negar-se a si mesmo, dar a sua vida em nosso favor. Mas ele quis deixar bem claro, já de início, que ser seu discípulo significaria o quê? A mesma coisa. Eu não gosto muito de filmes violentos, mas seguindo a orientação do pastor Mills, eu fui assistir IP Man. E é um filme interessante, eu gostei e aprendi algumas coisas ali. A questão de discipulado, né? Um filme muito violento, e eu não gosto, mas ele me recomendou, daí eu assisti. Então eu assisti os 3 numa sentada só, porque eu não gosto. Mas eu vi ali algo muito interessante, da preocupação que o discípulo leve a marca do mestre. Que o discípulo entenda o que significa ser chamado meu pupilo, que é ali chamado no filme. Os pupilos de IP, os pupilos de Jesus. E muitas vezes a gente se denomina, se fala de Jesus, mas a verdade é que existe uma complexidade dentro dessa verdade que às vezes a gente precisa de parar e perguntar para nós mesmos: será que estou eu agindo como cristão ou só quero os benefícios do que é ser cristão? Ou seja, eu estou feliz que Jesus me salvou do inferno, pagou pelo meu pecado, levou sobre si toda a minha culpa, me deu acesso ao Pai, me tem dado o Espírito Santo, mas não para aí. Jesus disse: ser chamado meu discípulo envolve muito mais. Você vai ter que entender o que significa isso. E ele é claro nesses versículos aqui de Marcos, em muitos outros, o que significaria ser seu discípulo. A verdade é que eu comecei a fazer algumas perguntas. Essa mensagem hoje, ela é uma reflexão de coisas que o Espírito Santo começou a colocar no meu coração. E a primeira pergunta que eu fiz foi: quantos de nós verdadeiramente temos negado a nós mesmos? Temos seguido Jesus da forma que significa seguir Jesus? Quantos de nós temos nos preocupado em fazer a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes pareça que não é muito a nossa vontade? Quantos de nós temos vivido a recomendação de Jesus em Mateus 6? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A verdade é, irmãos, que nós temos nos ocupado com tantas coisas, estamos atrás das coisas que não deveríamos estar atrás.
E a verdade é que nós não mantemos nosso tempo tão ocupado que no final do dia a gente diz, não deu tempo de fazer o que eu deveria ter feito como cristão. Como eu disse, são reflexões que eu comecei a fazer porque é uma preocupação muito grande do que é e o que tem sido o cristianismo nos últimos anos. Será que temos diluído? Será que a palavra de Deus mudou? Ou nós temos diluído a palavra a fim de que nós nos agrademos melhor dela? Eu li um artigo um dia que falava sobre a igreja ao gosto do freguês. E a verdade é que muitas vezes as pessoas estão atrás de igreja que satisfaçam a ela. Quanto sabe o que eu estou falando? Que não a incomode, que não fale uma palavra que vá de confronto àquilo que eu sinto bem. E a verdade é que as pessoas começaram a tratar a igreja como um mercado. E pior, alguns líderes embarcaram nessa. E perceberam que há um grupo que está interessado em igrejas padrões para aquele tipo de pessoas, e eles começaram a criar essas igrejas. Começaram a descobrir que esse tipo de igreja atrai muita gente. E a gente precisa acordar e falar, mas será que é isso que é ser cristão? Jesus claramente no texto de Marcos diz que se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele perante o Pai. Eu não sei você, mas isso me traz um sentimento de uau. O que significa isso? O que significa negar as suas palavras, Jesus? O que significa, Senhor Jesus, não negar a mim mesmo, não tomar a minha cruz? Eu não sei, são palavras para a gente refletir no que significa ser cristão. Como cristão, a gente tem que parar e perguntar. Eu não estou falando aqui de perdão de pecados, eu não estou falando aqui de salvação, eu estou falando aqui do que significa, ou do que é a representação de um cristão para esse mundo. Como as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus, se nós mesmos não estamos fazendo o que Ele diz, negando a nós mesmos, deixando de correr atrás primeiro dos nossos interesses. Coisa que a gente tem que parar e perguntar. Na Bíblia Sagrada existe um registro, eu quero que você vá comigo. Não precisa abrir, não. Eu só vou citar para vocês, senão a gente vai tomar muito tempo. Atos capítulo 11, verso 26, é a história depois que os discípulos são perseguidos por causa da morte de Estevão. Há uma grande perseguição e eles são dispersos por toda a região de Jerusalém, Judeia. E eles chegam à região de Antioquia. E se você tiver tempo, lê em casa essa passagem é muito linda. Ali os discípulos começam a pregar, primeiro só para os judeus, e logo depois eles começam a falar de Jesus para os gregos, outras pessoas não judias, e de repente o Espírito Santo começou a salvar. Barnabé é enviado, Barnabé vê o mover de Deus, traz Saulo para ficar com ele um tempo. Saulo estava sendo treinado, Paulo, né? E eles passam um tempo ali, e ali diz no verso 26, que foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. É a primeira menção na Bíblia, pelo menos que a gente tem um relato assim, e ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Isso é importante porque a gente para pensar o que significa ser cristão. O que é ser cristão? E de acordo com aquele texto, com esse relato rápido que eu trouxe para vocês, é algo que mostra atividade naquilo que Jesus fazia. Não era a forma que eles falavam, não era a roupa que eles vestiam, não era o símbolo que eles carregavam, era uma ação contínua na vida deles, que demonstrava que eles estavam se assemelhando com um homem chamado Jesus. A gente não tem tempo de ver isso, mas só acredite no que eu estou te falando, você pode pesquisar. Havia mais ou menos passado uns 20 anos desde a morte de Jesus e não existia internet, não existia os meios de comunicações efetivos que nós temos hoje, nem acesso à informação fácil que a gente tem hoje. Ou seja, as pessoas não tinham como checar rapidamente quem foi Jesus, por exemplo. Mas alguma coisa aconteceu no dia de Pentecostes, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, no derramamento do Espírito Santo, que marcou aquela região do mundo. E que o nome de Jesus ficou sendo algo muito forte, muito caracterizado por algumas atitudes
que foi mesmo sem a presença dele, sem esses meios de comunicações, perpetuado por 20 anos em mais ou menos 400 quilômetros de distância de Jerusalém. Quando as pessoas olharam as ações daqueles homens, preste atenção, eles identificaram, eles estão se parecendo com Jesus. Eles são cristãos, eles são daquela linha, e usando esse termo, de religião que surgiu há pouco tempo, mais ou menos uns 20 anos em Jerusalém. Ou seja, existia neles algumas características. E a pergunta, claro, é óbvio que me vem à mente quando eu leio um texto como esse, quando eu penso, começo a refletir o que significa ser cristão. Será que nós estamos refletindo ao ponto que as pessoas percebam em nós que somos cristãos? Será que existem em nós características do Cristo que viveu há mais ou menos 2000 anos atrás? Ou apenas levamos um símbolo, né, de identificação, de salvação dentro de nós? Eu sou salvo. Mas não existe nenhuma evidência externa que demonstra que eu sou um cristão. Tudo isso são pensamentos que eu comecei a pensar, Deus, o que significa ser cristão? O que significa ser chamado discípulo de Jesus? Nem todos que creem em Jesus, irmãos, são discípulos, você sabe disso? Nem todos que viviam nos dias de Jesus, que criam nele, eram seus discípulos. Jesus, em vários momentos, você vai ver que tinha uma multidão que sempre estava seguindo Jesus. Existiam outros que eram discípulos, e existiam uns discípulos ainda mais achegados. E dentro desses mais chegados, existiam outros que eram mais achegados. Pessoas que cada vez mais iam se aproximando dele, e quanto mais tempo você gasta com alguém que você admira, mais você pode absorver dessa pessoa. Quanto mais você tem admiração por uma pessoa, o mais que você se aproximar dela, você vai absorver dela. Quanto menos tempo você gastar com ela, quanto menos você se envolver, mais distante você é das características dessa pessoa. Isso era óbvio na vida dos discípulos e ficou óbvio depois da ressurreição de Jesus, daqueles que se destacaram e daqueles que não se destacaram tanto. Não há pelo menos relatos de algo que eles fizeram em nome de Jesus. E você vai perceber, claro, que aqueles que fizeram com maior intensidade são aqueles que foram mais próximos do Mestre. Eu não sei se isso mexe com você, mas eu olho para isso e eu falo, uau, o que precisa para a gente ser diferente nesse mundo? A resposta é óbvia, estar mais próximo dele, amém? Se chegar a ele. Porque alguns destacam e outros não. Tempo com o Mestre. Tempo com aquele que pode passar a identidade dele, a forma dele ver, a forma dele pensar. A gente começou a delinear aqui o que significa ser cristão. É parecer com Jesus, é fazer o que ele fazia, mas para entender isso eu tenho que estar próximo dele. Eu tenho que estar interagindo com ele. Por isso que não é à toa que hoje eu escolhi pregar uma mensagem com essa e logo depois termos o quê? Vigília. Porque, irmãos, senão a igreja se torna algo como um restaurante. Você entra, come, sai e nada acontece. Como igreja, a gente precisa ensinar as pessoas a gastar tempo com Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu preciso, como pastor, te ensinar não só a amar a palavra, não só a conhecer a palavra, apreciar alguns textos, mas te mostrar o que pode te levar a mais. Eu estava conversando com o pastor hoje à tarde. A gente tem 1, 2 horas no máximo de tempo com vocês. Já pararam para pensar nisso? E sobre os nossos ombros há uma responsabilidade tremenda de passar nessas poucas horas que temos. Tanta coisa. Diga-se de passagem, o mais importante da sua vida está naquilo que você recebe nessa 1 hora, nesses 30 minutos que você passa conosco. Algo que você vai levar não só por essa vida, mas por toda a eternidade. E eu fico pensando, meu Deus, ajuda-nos. É por isso que antes de pregar a gente ora, ajoelha e fala, Espírito Santo, abra a mente, abra os corações, que as pessoas recebam, porque eu não vou tê-las a semana inteira. E hoje eu quero mostrar para vocês, um dos passos importantes é estar próximo dele. É buscar estar com o Senhor. Dentro desse contexto, eu meditava em uma música, eu não quero, porque a gente está sendo filmado, né, isso vai ser publicado, eu não quero dar nome, nem quero que você fique pensando no nome, mas eu estava ouvindo uma música, e essa música, eu vou citar parte dela, não vou citar nem toda, para que não fique algo assim tão explícito, mas dentro de contextos teológicos, de vez em quando a gente para pensar naquilo que estamos cantando.
E eu estava meditando numa música que é até bonita a letra, a forma que é cantada, ela é reproduzida por uma pessoa bem famosa no Brasil. E eu pensava na letra da música e alguns detalhes da letra. Por exemplo, a primeira parte diz: meu amor, Jesus, autor da minha vida, Salvador, Messias, Consolador, tudo o que eu preciso para viver, meu Senhor, meu melhor amigo. Lindo isso, tudo perfeito. Isso é tudo que eu preciso. E eu comecei a ouvir a canção mais e mais, e fui para a letra, depois que ouvi ela algumas vezes, falei, peraí, é algo aqui que está mexendo comigo. A minha teologia não bateu aqui. Quando chega num ponto, e tem várias coisas, eu não quero ser... Diz assim, eu não preciso de mais ninguém, sem ti está tudo bem. És o meu pastor, nada faltará, és o meu melhor amigo. Mais uma vez, a gente vai mergulhando nisso. Mas quando fala aqui, não ver onde que eu coloquei aqui, diz aqui, Senhor, Tu és o meu Emanuel. Quando eu li isso, quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu entendo o que ela está querendo dizer, e o Fernando é músico, às vezes a gente quer rimar as coisas, mas quando eu parei para pensar nisso, e muitas canções que existem, existe no meio cristão um movimento que traz o Cristo de todos para mim somente. E a ideia do Cristo, meu Emanuel, eu sei que ela está querendo dizer, como eu disse, Emanuel é Deus conosco, mas não é Deus comigo somente. Há um movimento que acontece sutilmente no meio da igreja que a gente começa a ter uma visão que Cristo é meu, eu, Jesus, e o diabo gosta disso. Guarde Jesus só para você. Mantenha ele ali só para você. Ele é seu Jesus, guarde, não fala para ninguém. É seu Jesus. E a gente começa a entrar num movimento e a gente esquece que há um porquê ser cristão. A gente descobriu um grande tesouro e a gente quer compartilhar esse tesouro. A gente quer mostrar para as pessoas quanto Jesus é valioso para nós, sim. O quanto Ele mudou a nossa vida, o quanto Ele nos transformou. Mas não é só para mim. Ele não é o meu Emanuel, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que ama o mundo, que ama o perdido. E quando a gente começa a pensar o que significa ser cristão, eu tenho alguns textos que o próprio Cristo começa a definir algumas passagens, eu tenho várias, mas algumas que eu escolhi, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, pessoas que estavam começando a segui-lo, se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará, a parte do verso 32. João 14,15, Jesus disse, se me amares, obedecereis os meus mandamentos. João 14, 23 e 24, parte A, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Jesus começa a definir que cristianismo, que ser seu discípulo era alguém que o amava as suas palavras, uma pessoa que estava ali certinho, andando naquilo que ele dizia, naquilo que ele expressava. Como eu disse, citando o filme mais uma vez, um discípulo, um pupilo direto. Não faça isso porque isso está errado. Não ande nessa direção porque essa direção não está certa. E alguém que ama Jesus, guarda as suas palavras. Confia nas suas palavras. Eu coloquei aqui algo que define um pouco pupilos, discípulos. Discípulo é toda pessoa que por vontade própria recebe a instrução, acata os conselhos e imita o trem. Vou repetir. Discípulo é toda pessoa que por sua própria vontade, porque se não é pela vontade, é uma sujeição, é uma imposição. A pessoa tem a escolha de dizer, eu quero te seguir. Essa pessoa acata os conselhos, imita essa pessoa. Ser um discípulo de Jesus é aceitar todas as suas disciplinas e seguir à risca os seus exemplos. E se a gente começar a definir, como eu disse, é muita coisa que a gente precisa falar, porque falamos em cristão e o que significa ser cristão é bem complexo. E não há em 30 minutos que eu pretendo cobrir tudo isso. Mas se há uma característica de Cristo
que eu preciso de levar, se há um ensinamento que Cristo passou na sua vida, em todo o tempo que Ele esteve conosco, principalmente no seu ministério, que é o que a gente tem relato, foi o amor. Vamos dizer comigo, ser cristão é amar como Cristo amou. Ser discípulo de Jesus é ter Deus dentro de nós, e ter Deus dentro de nós é expressar esse amor de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo do Espírito de Deus. Irmãos, se há uma coisa que Deus tem é amor. Deus ama as pessoas que Ele criou. Deus ama o mundo que Ele criou. Deus tem um amor profundo. A palavra de Deus, nós não temos tempo de ir em todos os textos que eu gostaria. Diz que Deus nos ama. Deus nos amou quando nós ainda estávamos em nossos pecados. Deus ama o pecador. Deus ama o perdido. Deus ama o seu vizinho. Nós ouvimos nesse final de semana, e como eu estava orando essa semana, o Espírito Santo me incomodando com algumas coisas. Às vezes, irmãos, como eu citei a questão do restaurante, nós temos que tomar o cuidado para não fazer disso um hábito em nossas vidas, que a gente entra na igreja, alimenta e nada muda. E nós somos sempre lembrados pelo Espírito Santo qual o propósito da igreja, o que estamos aqui, o que significa ser cristão. Nesse final de semana, a conferência, Deus falou conosco de uma forma tremenda. Não sei se você estava atento ao que o Espírito Santo estava falando. Ele dizia, nós somos missionários aqui. Você tem que se preocupar com os seus vizinhos. Você tem que se preocupar com as pessoas que você encontra. Eu não quero constranger ninguém, nem que você responda, mas se você for responder essa pergunta para você mesmo, quantos falaram de Jesus essa semana para alguém? Levanta a mão. Quantos falaram de Jesus esse ano para alguém? Quantos falaram de Jesus no ano passado? Vamos dizer mais assim, vamos ampliar. Quantas pessoas você falou de Jesus durante a sua vida cristã? Se brincar, você consegue colocar nos dedos, que das suas mãos. Vamos ser sinceros. Ser discípulo de Jesus é ter Deus dentro de nós. E quando Deus estava em Jesus, operando no mundo, Jesus estava ali atento ao que Deus quer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus estava olhando primeiro o reino. Ele dizia, não só de pão viverá o homem. Não é só dessas coisas que a gente precisa de fazer a vontade do Pai. A gente precisa estar ligado ao Pai, entender o coração do Pai. Ser discípulo de Jesus é isso. Outra coisa, ser discípulo de Jesus é amar o próximo como Ele amou. É ter Deus dentro de nós para quê? Para a gente possa amar. Jesus resumiu toda a lei em 2 versículos. Amará o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e o quê? O seu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu nisso. Amor a Deus e amor ao próximo. Como isso parece simples, mas ao mesmo tempo um distanciamento enorme do que tem sido hoje um cristão. Amar a Deus e amar ao seu próximo. Terceira coisa que eu escolhi dentro desse contexto, o que significa então amar como Jesus? Eu esbocei apenas algumas ideias, preste atenção. Abrir mão da sua glória, buscando o texto de Marcos, para livrar muitos da vergonha eterna. Aceitar uma coroa de espinho, para que outros sejam coroados de glória. Aceitar morrer para que outros possam viver. Aceitar a cruz como uma chave que fecha o inferno e abre o céu para muitos. É perder por um momento para que possamos ganhar no futuro. É aceitar sofrer para aliviar o sofrimento de muitos. É deixar o seu mundo para se importar com o mundo do outro. É abrir mão do conforto para confortar a muitos que precisam um pouco de conforto. O que é amar como Jesus amou? Em Marcos 8, ele fala tudo isso. Conclusão dessa mensagem, eu pego uma citação de Spurgeon, que disse o seguinte: o diabo raramente criou algo tão sutil, tão fantástico, do que sugerir à igreja que sua missão consiste em promover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A gente tem uma preocupação no nosso coração como líder, porque esse tipo de mensagem, esse tipo de informação de Spurgeon, esse tipo de contexto, leva a gente a pensar, será que como igreja
Nós nos temos dado ouvido a essa mentira do diabo, que o nosso trabalho é entreter as pessoas, é mantê-las, sabe, num contexto de proteção dentro de um mundo decaído, é prover para elas um lugar seguro para que elas possam criar os seus filhos, é prover para elas um local que elas possam se sentir confortável com pessoas como ela, porque afinal de contas, todo mundo está indo no mesmo lugar. Será que essa é a intenção de Deus? Ou a igreja é um lugar que Deus nos chamou para sim nos libertar, para nos purificar, mas para nos preparar para um mundo caído, de levar uma mensagem de amor e de esperança? O que será que Deus nos trouxe aqui? Por que será que somos chamados cristãos? Não podemos permitir que a igreja do Senhor se torne um lugar para entreter. Quantos podem dizer amém, pelo menos agora? Não podemos permitir que a igreja se torne um lugar apenas para entreter as pessoas. Precisamos ser discípulos que se preocupam em pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho que liberta, que cura, que salva. Precisamos depender de Deus e lutar para que o evangelho de Jesus seja pregado. Irmão, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que o mundo, tudo que você vê neste mundo não é um local, é um sistema. Tudo operando para contrariar o desejo e os propósitos de Deus. Tudo. É uma força espiritual maligna que está operando 24 horas. E se a gente não acordar, entra em nossos lares, entra em nossa igreja. Nos fazem prisioneiros de um sistema que querem nos afastar daquilo que Deus nos criou para ser e fazer. E com o passar do tempo, passamos a não entender o que é certo e o que é errado, o que é branco e o que é preto. E os nossos filhos e netos crescem confusos, sem saber o que é a verdade. Nós precisamos de entender, como discípulos de Jesus, que nós o amamos e o que ele disse que é certo e errado nós vamos acatar. O que ele disse ser verdadeiro nós vamos amar. É andar como ele andou. Como Pedro diz, 1 Pedro 2,9, se ele está na luz, eu vou andar na luz como ele está. A minha vida vai ser transparente. Somente citando algo aqui que não tem muito contexto, mas só para você entender, que me veio no espírito agora. Hoje a minha esposa, eu brinquei com ela, o que você foi fazer em tal lugar? Aí ela brincou, você estava me seguindo, né? Aí eu falei, o que você foi fazer lá? Ela, eu fui em tal lugar. Ela, mas não se esqueça que o seu também está no meu. Aí é um sistema que eu coloquei do nosso telefone, que ela sabe onde eu estou e eu sei onde ela está. A verdade é que eu falei para ela, meu amor, não temos nada que esconder um do outro. Onde eu ando, você sabe. Meu celular, você pode pegar, abrir ele, olhar o que você quiser. Meu celular, meu Facebook, minha internet. É um livro aberto, eu não tenho o que esconder. Pode chegar qualquer um, olhar meu computador, os sites que eu olhei, os lugares que eu visitei. Eu acho que isso é uma beleza, porque eu estou na luz como Jesus está. Eu não tenho o que esconder. E eu acho que isso é uma característica que devia ser comum em todo cristão. E a gente não precisa ficar se escondendo, sabe? Meu irmão, Jesus está na luz, está te chamando, vem para a luz também. Para que você possa brilhar nesse mundo, para que você possa ser um exemplo, para que você possa pedir que outros possam te seguir como um exemplo dele. A gente precisa aceitar essa cruz, essa é a nossa cruz. Eu vou negar os meus desejos, vou negar na minha vontade e vou segui-lo. Muitas vezes não é o que eu quero fazer, mas é o que Deus quer que eu faça. Muitas vezes não é o que eu desejaria fazer, porque eu sou um ser pecaminoso e tenho uma natureza pecaminosa, mas é o que Deus me chamou para fazer. E eu vou andar nesse caminho. É ser luz para o mundo. Na passagem de Marcos, Jesus então fala sobre o que significa ser um cristão. Por um lado, ele fala do custo. E do outro lado, ele fala do que é o propósito. O custo é, claro, negar a si mesmo. É tomar a cruz e segui-lo. É submeter a sua vontade à vontade de Deus. É discernir a vocação de Jesus e seguir o passo a passo dele. O propósito é perder a sua vida para salvar muitos. É gastar a sua vida em prol daquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. É saber que tudo que você fez não vai ficar, vai ser levado para o céu. É saber que a sua vida não foi gasta em vão. Eu ouvi isso uma vez e eu achei fabuloso. Você só tem essa vida para glorificar a Deus, então não perca tempo. Você não vai ter outra vida para glorificar a Deus, você não vai ter outra oportunidade. O que você tem para fazer para Deus, faça agora. Corra, se apresse. Perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho é viver para amar a Deus em obediência.
eu acho que deveria ser o alvo de todo aquele que se diz cristão. É isso que aconteceu nos primeiros anos da igreja, por isso que ela explodiu. Aquelas pessoas faziam das suas vidas um sem sentido total se não fosse para servir a Deus. Elas achavam que não havia nenhum significado real se não fosse para servir a Deus. Ah, pastor, você está esquecendo, é porque eles criam que Jesus voltava nos dias dele. É verdade, eu me esqueci. A igreja já não crê mais que Jesus está à porta e pode voltar a qualquer hora. A gente acha que a gente tem muito tempo, é verdade. A nossa grande diferença é essa. O grande separamento que há da igreja de hoje, a igreja que iniciou em Atos dos Apóstolos, é essa. Eles criam na volta iminente de Jesus. Eu não sei você, pastor Mills estava tirando oferta e ele dizia, melhor coisa é dar do que receber. Há algo fabuloso quando você começa a dar a sua vida para Deus. E ver a sua vida sendo um instrumento de Deus para a salvação de outros. No início não é algo muito prazeroso. Mas logo você começa a ver alegria na vida daquelas pessoas, por ver elas libertas, por ver elas curadas, por ver elas perdoadas. E você começa a ver a mais alegria em dar do que receber. Que coisa boa é servir ao Senhor. Que coisa maravilhosa é poder dizer a minha vida pertence a Ele. Tudo que eu faço é para Ele. Eugene Peterson colocou assim no seu livro, quando ele ministra para pastores. Se eu esquecer de mim mesmo e voltar-me para Deus, encontrarei a mim e a Ele. Uau! Isso é uma marca que eu carrego na minha vida. Tentar esquecer de mim um pouco, a fim de encontrar a mim e a Deus lá na frente. Feche os seus olhos. Como eu disse, meu intento nenhum é te exortar. Eu sei o preço que você pagou, que você tem pago. Hoje, nessa noite de chuva, muitos estão me assistindo, você está aqui. Você veio para a igreja, eu não estou aqui questionando o seu cristianismo. Eu estou aqui levando a nós a um nível mais alto, o que significa ser cristão. Eu estou fazendo você meditar nessas palavras, que às vezes parece simples. Você é cristão, você responde, sim, sou. Mas quando você para pensar o que significa ser um cristão, do que é negar a si mesmo, do que significa carregar a sua cruz, do que significa perder essa vida para ganhar a próxima, a gente começa a parar e pensar, uau, eu preciso fazer muito mais. Jesus não apenas estava interessado em me salvar, senão Ele tinha me levado já. Jesus tem um plano para fazer na minha vida. Você está nesse país, você veio para cá, você acha que, como eu achei por anos, que eu vim para cá para ganhar dinheiro. Não, eu vim para cá porque tinha um povo que Deus ama aqui. E que Deus precisava de pessoas como eu, como você, para alcançá-las. Irmãos, começa a ver o reino de Deus. Começa a ver um Deus que foi capaz de criar esse universo, que foi capaz também de arquitetar essa sua vinda para cá. Que foi capaz de mover você lá do lugar que você estava, na Europa, no Brasil, na África, seja onde quer que for, dizer, não, eu preciso de você em tal lugar, em determinado lugar, porque eu tenho uma obra para você. E a obra é ficar ali sentado no banco, sendo alimentado, durante 20 anos, não. É recebendo do Senhor para poder dar. É sendo transformado para mostrar que Deus tem poder de transformar. É as pessoas olhar para você e dizer, Deus existe na sua vida, eu vejo Ele, eu quero conhecer a esse Deus. Irmãos, eu não sou onipresente e nem tenho pretensão de ser. Deus tem uma melhor forma, Ele colocou Ele em todos nós. E assim Ele pode estar em todos os lugares, esse é o desejo de Deus. No seu trabalho, eu não posso estar, você está lá. Jesus está lá, tem que estar lá. Discípulo, igual a Ele. Passando a presença de Deus. Começa a servir a Ele, começa a fazer o que Ele quer que você faça. Comece a gastar tempo com Ele para receber dEle e ser mais como Ele. Gaste menos tempo com internet, televisão e mais tempo com a palavra, com Deus. Porque é tanta coisa. O meu trabalho como pastor é não fazer da igreja um entretenimento, porque no mundo já há muito entretenimento. O que o diabo mais quer é de tirar de uma questão muito fácil,
mas ao mesmo tempo ignorada por muitos, que é pensar. Entreter não te leva a pensar. Mas você precisa parar e pensar, refletir. Porque isso pode te deixar numa posição desconfortante, mas importante. Quer dizer, o que eu vou fazer com isso? Eu vou aceitar essa mudança, eu vou aceitar esse desafio, ou eu vou continuar da mesma forma? A minha oração é que você possa mudar. E que você possa ir para um patamar maior do que ser cristão no ano 2014. Deus quer nos usar nessa cidade. E nós vamos ser usados em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pastor Fernando. Aleluia, Jesus.